Olá, pejoteiras e pejoteiras de todo o Brasil, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de PJ, esse que é o novo podcast da Pastoral da Juventude Nacional. E neste podcast de hoje, a temática fala sobre juventude e engajamento social. A gente vai falar sobre a atuação da PJ nas questões sociais, também como a PJ tem incentivado, o engajamento social da juventude e trazer aí testemunhos de dois jovens especiais que estarão conosco nessa roda de conversa, nesse papo de PJ, que são nada mais, nada menos do que Jennifer Teixeira, ela que é do Sul 2, e o Vitor Hugo, que vem lá do Nordeste, Regional Nordeste 2. Então, gostaria que vocês se apresentassem inicialmente, trouxessem um pouquinho da vida de vocês, onde vocês atuam. Isso é muito importante, começando aí pela Jennifer, ela que vem aí do Paraná, vai trazer sua vida, um pouquinho da sua vida, e também o Vitor Hugo, que vem lá de Pernambuco, vai comentar, refletir e também partilhar um pouco conosco, sobre essa atuação, sobre a dinâmica e também a vida da PJ na sociedade, envolvendo as juventudes. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Jennifer, bem-vindo, Vitor Hugo. Olá, primeiramente quero agradecer, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com tanta gente boa, a Pastoral da Juventude é esse espaço que nos permite conhecer muitas coisas legais, e estar aqui nesse momento é com certeza uma grande alegria. Então, eu vou me apresentar, eu sou a Jennifer, tenho 29 anos, e aí eu moro aqui em Toledo desde esse momento, então, sou filha da escola pública, de políticas públicas, sou formada graças ao ProUni. Me orgulho muito em dizer que ingressei na Pastoral da Juventude em 2010, quando eu tinha 16 anos de idade, no grupo de jovens Juja, aqui na paróquia Menino Deus. Fui coordenadora do grupo de jovens, de decanato, da diocese, atuei como secretária regional também, e atualmente estou como assessora leiga na Pastoral da Juventude aqui da diocese de Toledo. Também faço parte da diretoria da Caritas Diocesana. E acho que a minha caminhada começou muito cedo, Desde que eu era criança, me lembro que em quase todos os anos da minha vida escolar, eu era líder de turma, participava dos grupos de estudos, de projetos, enfim, de todas as atividades que eu podia, que rolavam nas escolas que eu estudava, eu estava lá participando, Fiz aula de teatro um tempo também, então eu era uma pessoa que gostava muito de participar de tudo. E aí, enquanto representante da Pastoral da Juventude, lá em 2015, eu participei como membro da comissão organizadora da Conferência Municipal de Juventude. E aí participei bem ativamente da conferência municipal, daí fui eleita delegada para a conferência estadual e posteriormente para a nacional, que foi lá em Brasília. Foi um momento histórico e com certeza marcou muito a minha caminhada. Depois, nos anos seguintes, eu passei a integrar esses espaços de conselhos municipais, Fui conselheira de assistência social, conselheira de juventude, sendo que ali no ano seguinte eu estive representando a pastoral da juventude mesmo dentro do conselho, Em 2019, a gente teve aqui a Conferência Municipal Democrática de Juventude, como não havia sido convocada nacional e nem a estadual, nem municipal, o Conselho organizou, então, uma conferência, porque era um momento que a gente precisava debater um pouco mais profundamente, e eu estava aí nessa comissão organizadora também. E, atualmente, também estou na comissão organizadora da Conferência de Juventude Municipal, acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dessa participação dentro de conselhos, organizar conferência, participar de conferências, acho que isso também é uma coisa que me atrai muito, Atualmente sou membro do Conselho Municipal de Juventude, também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, faço parte do Conselho da Comunidade e hoje estou presidente da Comissão Executiva da Juventude do MDB daqui de Toledo, que é o partido ao qual eu estou filiada. Com relação à minha formação acadêmica, sou formada pelo magistério e ali no ensino médio, quando eu cursei o magistério, eu gostava muito também de participar de tudo que eu pudesse,
comissão de formatura. Assim, foi um momento muito que marcou muito a minha trajetória. Foi ali que eu entrei na Pastoral da Juventude, então foi um momento de muita intensidade. Eu vivi a minha adolescência ali, o início da minha juventude com muita intensidade, e eu me orgulho muito disso e me encanta muito olhar para trás e ver que eu fiz tudo que eu podia realmente para me engajar nas coisas que aconteciam ali ao meu redor. Terminando o magistério, então, cursei pedagogia, né? Sou pedagoga, estudei 3 anos de ciências sociais e fiz uma especialização em planejamento municipal e políticas públicas. Sou servidora pública municipal desde 2014, atuei como educadora social nos CRAS aqui do município até 2020, que foi quando, então, eu fui candidata a vereadora aqui no nosso município. No momento eu estava no PDT, né? Foi o partido que eu escolhi, partido que também eu tinha um suporte ali para trabalhar. Fiz 717 votos, fiquei em 24º lugar entre os 300, mais ou menos 300 candidatos que tinha aqui no nosso município. E entre as mulheres eu fui a 4ª mulher mais votada. Infelizmente não fui eleita, né? Porque o partido não fez o mínimo de votos ali para ter uma cadeira, né? Mas essa votação expressiva me trouxe para um certo destaque dentro do cenário político aqui do município. E aí o prefeito eleito naquele momento me convidou para compor o secretariado do governo dele. E aí eu entrei como secretária de Juventude e Políticas para Mulheres em 2021. E aí, posteriormente, essas 2 secretarias se transformaram na Secretaria de Desenvolvimento Humano. E aí, em 2023, agora eu assumi a função de diretora de políticas para infância e juventude. Essa candidatura minha, ela foi fruto da caminhada pastoral. A gente teve um movimento muito bacana que a gente chamou de Construindo o Amanhã, que nós tivemos aí uma galera que participou e muita gente compreendeu esse movimento como algo bem legítimo, né? E participou voluntariamente, né? A gente teve muitas pessoas que participaram por acreditar nessa causa, né? Então, eu falo que absolutamente tudo do que eu sou hoje, do que eu defendo, do que eu acredito, foi a pastoral que me trouxe. Foi uma formação para a vida inteira e que, com certeza, eu vou levar para o resto da minha vida todas as coisas que eu aprendi por aqui, né? Muito bem, Jennifer, é uma grande história. E este que vos fala é Edson Narciso, sou da cidade de Itapajé, diocese de Itapipoca, e faço parte atualmente da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude pelo Nordeste 1, que é o estado do Ceará. E agora com vocês, vamos chamar um jovem especial, talentoso, né, e muito bacana, que tem uma atuação muito bonita lá no Regional Nordeste 2. Então, Vitor Hugo, seja bem-vindo, se apresente, né, a quem está nos ouvindo, e vamos comentar um pouco também sobre sua vida, né, partilhar a sua atuação na PJ e também nessa questão social dentro do espaço que você está presente aí na cidade de Recife, né? Olá, obrigado Edson, Jennifer também, uma partilha maravilhosa de vida, inspira muito, né, na caminhada. Bom, agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco, né, da experiência de vida, de vivência e de caminhada pastoral, e quanto que a pastoral da juventude, ela enriquece, né, a nossa vida com princípios, com valores, mas com ações, né, com atitudes, né, com gestos concretos e cidadãos que são importantes para viver, né, em sociedade e buscar caminhar em vista de um bem comum, né. E bom, me chamo Victor, tenho 24 anos, nascido e criado aqui no subúrbio do Recife, na Zona Norte. Minha família, né, são oriundos de imigrantes, né, desse processo de pessoas que saem, né, do interior e tentam uma vida melhor, né, na capital e acabam não voltando, né, e assim constituem e perpetuam a sua família, né, da parte do meu pai, que vem lá do Agreste, pernambucano, na cidade de Arco Verde, próximo ao Simbres, né, que é uma região
de histórico de luta da causa indígena, né, dos índios chucurus. Da parte da minha mãe tem uma comunidade afrodescendente, né, muito importante e atuante, é uma família matriarcal, grandes mulheres e grandes lideranças femininas, né, que vem já mais próximo aqui na Zona da Mata, né, na cidade de Vitória de Santo Antão. Bom, mas aí minha família já está há um tempo aqui em Recife, foi aqui que eu nasci e me criei, muito inspirado, né, pelos poemas de Manuel Bandeira, pelos escritos de João Cabral de Melo Neto, falando sobre o Rio Capibaribe, né, que faz parte da nossa história, da nossa vivência, mas também ao longo do tempo eu me deparei com os textos, né, das análises sociais que Josué de Castro, né, fazia e interpretava a fome, né, então desde muito cedo, com essa riqueza, né, de autores, sem falar, claro, a riqueza literária deixada na obra de Clarice Lispector, né, uma conterrânea muito querida por todos nós. Então, nesse conjunto, né, de pensadores e enfim, instigadores sociais, digamos assim, que a gente, pelo menos particularmente eu, fui me formando desde cedo com essa consciência social, né, de entender que a desigualdade, né, em que está à nossa volta, sobretudo para mim, que venho do subúrbio, algo muito presente, muito atuante, persistente, não é obra do acaso, né, é fruto dos próprios seres humanos, né, então cabe a nós buscar uma resolução. Então eu costumo dizer que a pastoral não fui eu que encontrei com ela, foi ela que na verdade me encontrou, né? A gente já tinha um encontro marcado, só não sabíamos quando, né? E eu fiz ensino técnico de design e lá era ensino técnico com ensino médio, né? Na escola técnica aqui próximo à minha casa, no bairro da Encruzilhada. E na disciplina de história existe um projeto chamado Adote uma Memória, em que a gente estudava, né, e buscava mergulhar, né, naquele período tenebroso que foi a ditadura militar no Brasil, mas a gente olhava para aquele período histórico não pelo viés dos vencedores, né, mas pelo olhar de quem combateu aquela realidade. E nesse processo eu acabei estudando a história de muitos e muitas heróis, né, da nossa nação, e cheguei em Dom Helder Câmara e descobri, né, o dom da paz, tanto que fez, né, nesse chão aqui de Olinda de Recife, para divulgar, né, uma outra visão de mundo, né, contrária aquele universo de repressão, de opressão e de violência que pairava no Brasil e na América Latina, né, naqueles anos de Guerra Fria. Então, foi me debruçando sobre a história de Dom Helder que eu acabei encontrando, né, a história da pastoral da juventude, mas ainda algo muito meramente de estudo, né, meramente visual. Me formei no ensino técnico, prestei vestibular, fiz Enem, passei em Ciências Sociais e segui, né, nesse processo de engajamento, né, na caminhada de ação social. Mas paralelamente, né, já tenho uma caminhada de igreja, minha família é católica, então tem a Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto aqui no meu bairro, né, que eu sempre frequentei desde muito novo, e em certo momento, a Pastoral da Juventude, né, da Arquidiocese, na figura de Augusto e Giovana, fizeram uma visita à minha paróquia, né, então ali eu pude perceber e pude juntar, assim, duas faces, né, da minha caminhada, essa face mais de estudos, de pesquisa intelectual, digamos assim, ligada à ação social, mas também esse lado religioso, esse lado espiritual, esse lado místico, que neste outro lado, né, a pastoral, ela junta, né, essas duas faces, e eu pude, a partir de 2018, né, quando eu me inseri na caminhada pastoral, pude fazer parte, né, do grupo de base, Sal e Luz, e a partir dele eu pude viver e vivenciar muitas e tantas outras experiências, né, sempre experimentando, né, essa caminhada pastoral, mas sem nunca deixar de lado essa vivência, essa consciência
social, né, que tive desde muito cedo e que a pastoral apenas reforçou isso em mim e também me possibilitou trilhar e aprender também por outros caminhos. Então, a minha vida, né, desde muito cedo, está ligada a essas questões sociais de interpretar a realidade ao qual estou inserido, não com os olhos cômodos, né, de quem já nasce, mas de quem se incomoda, né, e que busca de alguma maneira, no pouco que pode, no pouco que posso contribuir, no pouco que posso colaborar, mas no pouco que posso também proporcionar, né, um olhar crítico para outras juventudes, que a pastoral me pôde dar essa capacidade e essa condição de aprimorar esse olhar crítico da realidade, para que para que a gente perceba, né, que existem outros caminhos, que existem alternativas para as nossas vidas. Então, é isso, né? A pastoral, ela caminha, né, na minha vida desde antes de eu conhecê-la de maneira palpável, e hoje faço parte da pastoral de juventude, integro a, a grupo de base, Sal e Luz, e estou a serviço da coordenação arquidiocesana, né, de Olinda e Recife. E aí, por meio, né, desse serviço de coordenação, eu fiz parte do Fórum Estadual de Segurança Alimentar, né, do direito humano a uma alimentação adequada no estado de Pernambuco, e mais recentemente pude participar da Conferência Municipal de Juventude, participei no ano passado, né, do encontro de avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Juventude. A cidade do Recife, ela tem um plano de juventude, no período de 10 anos, né, e que a cada 2 anos ele é avaliado, revisado, monitorado, e nesse ano de 2023, houve a 5ª Conferência Municipal de Juventude, né, e através da pastoral participei, né, e saí eleito para a Comissão Municipal de Avaliação do Plano, né, que vai estar em vigor até 2026. Então, a pastoral, ela segue, né, me possibilitando esse caminho de ação social, de atuação social, né, e esse caminho também, junto aos movimentos sociais, fortalece também, paralelamente, a minha caminhada pastoral. Olha, são duas belíssimas histórias, né? Inclusive o Vitor Hugo já até antecipou a primeira pergunta, né? Trazendo um pouco sobre como ele conheceu a PJ, e é sempre interessante dizer que quase todo mundo fala que a PJ é que nos encontra, né? Então, isso é muito bonito. É interessante ver que quando a juventude da pastoral entra num espaço, ela consegue se destacar justamente por essa questão da formação integral do jovem, né? Que é algo fundamental para a nossa caminhada, que está presente em nosso meio. Inclusive, Jennifer, eu gostaria de perguntar a você, primeiramente, como é que foi a sua relação com a PJ, né? Como foi a história inicial? Quem te convidou? Qual grupo de base você participou? E como foi esse incentivo, né, esse encanto pela Pastoral da Juventude? Eu queria que você partilhasse um pouquinho com a gente sobre isso. Bom, a minha história com a Pastoral da Juventude, ela, na verdade, começou de uma forma bem inusitada, né? Eu não tinha a pretensão de estar na Pastoral da Juventude porque eu não conhecia. E aí, uma amiga minha, que inclusive se chama Jennifer também, né? Ela me convidou para fazer parte de um grupo de jovens da igreja que ela participava. E aí eu cheguei e comentei com a minha mãe. Queria participar do grupo de jovens lá, mas eu não sei, estou procurando um espaço, digamos assim, né? E aí a minha mãe falou para mim, se você quiser participar lá, tudo bem, não tem problema, mas aqui na nossa igreja tem também um grupo, né? O grupo de jovens Juja. Tem a fulana que estuda com você que participa lá, a outra fulana que faz teatro com você participa também. Aí eu falei, nossa, eu nem sabia que elas participavam de algum grupo, né? E aí eu resolvi me convidar para ir no grupo, né? E aí eu fui. Chegando lá, eu gostei. No primeiro encontro que eu fui, teve missa no sábado à noite e no domingo, durante o dia, teve um torneio.
E aí era como se fosse uma gincana, né? Tinha arrecadação de alimentos e tal, tinha esporte. Então eu fiquei assim, falei, nossa, olha que legal, esse pessoal aqui não é só reza, né? Acho que eu gostei desse espaço. E aí eu comecei a frequentar nos sábados à noite, que eram os momentos que a gente tinha os encontros. Aí tinha as missas que o grupo tocava, e aí eu achava legal também. Falava, nossa, olha que bacana, dá para fazer uma leitura, uma coisa assim, achei legal. E aí eu participei de um encontro de primeiro anúncio que tem aqui na nossa paróquia, e eu comecei a namorar com um dos rapazes que era da coordenação. E aí eu não vou mentir, né? No início a gente frequentava também um pouco por conta disso, mas pelas companhias, pelas amizades que eu fui fazendo ali no espaço. E de repente, quando eu vi, eu já estava engajada no grupo, né? E eu acho que o que me motivou, o que me animou a continuar naquele grupo ali da pastoral, é que eu me senti muito acolhida, né? E eu tenho muita dificuldade em me sentir acolhida nos espaços que eu vou, independente de ser espaço religioso, político, social, enfim. Eu não me sinto muito acolhida. E ali naquele grupo eu me senti acolhida. Eu senti que as minhas ideias eram acolhidas, que nem todos concordavam, mas que todo mundo respeitava, né? E eu fui percebendo que ali eu tinha um espaço para me expressar. E eu acho que o momento assim que foi para mim a virada de chave foi num encontro que a gente estava falando sobre liberdade. E aí eu pude dizer que às vezes a gente tem a liberdade garantida pela Constituição, mas a gente não é livre para fazer tudo o que a gente gostaria, que a gente poderia fazer, porque a sociedade como um todo tem muitas amarras, né? E aí eu percebi que nesse momento, nossa, eu tenho a possibilidade de falar sobre as minhas angústias. E aí foi que eu comecei a perceber, então, que aquele seria um espaço que eu me identificava. E dali em diante, acho que esse amor, essa paixão pela pastoral da juventude, ela só foi aumentando, e perceber essa formação integral mesmo, eu acho que foi o que me manteve dentro da pastoral. Porque a gente sempre teve os processos formativos, né? E ali a gente encontrou formas de transformar a realidade que nos incomodava, né? Então, isso que o Vitor falou sobre a gente sentir esse incômodo, ter essa insatisfação, esse olhar crítico, ali eu sentia que eu podia ser eu mesma, sabe? Então, foi ali que eu me conectei com a Pastoral da Juventude, e foi a minha relação com a PJ só foi se aproximando cada vez mais, e eu entendi isso como uma opção de vida. Então, acho que foi isso que me encantou. Ótimo. Inclusive, também, trazendo um pouco do que a Jennifer falou, a PJ também me encontrou, né? Então, basicamente todo mundo fala isso, né? Isso é interessante. Um amigo meu me convidava, eu não ia, colocava desculpas, e aí quando eu fui, gostei, principalmente por conta da dinâmica, né? Dinâmica, a questão da acolhida, o afeto, essa questão de falar a linguagem da juventude através da arte, né? Também é muito importante, e fez com que eu ficasse até hoje, né? E aí, quando vocês contam um relato da vida de vocês, eu me vejo também como um jovem que fez parte, né, desse processo inicial de acolhida, de se sentir ouvido, e por aí vai. E até hoje estamos aí presentes, né, e o processo vai avançando, e participei de todas as instâncias, né, jovens, desde a coordenação de base até hoje na coordenação nacional. Então a PJ ela faz sim essa evolução na nossa vida, né, essa formação integral que vai fazendo com que a gente sempre busque algo novo dentro da caminhada pastoral. E isso é muito, muito de se ver. Vitor Hugo, eu queria saber de você agora que você pudesse partilhar uma memória, né, desse tempo de pastoral da juventude que você já tem, né, por mais que você ainda seja um jovem novo, até o mais novo entre nós aqui, gostaria que você trouxesse uma memória de algo que impactou, que marcou, né, a sua vida, e que até hoje você lembra disso com muito carinho, né?
Bom, eu acho bem interessante, né, que somos nós três aqui e tantos outros, né, somos verdadeiros encontrados pela pastoral, né? Eu acho que isso é incrível, a partilha é muito boa. Bom, lá em 2018, né, antes de 2018 eu já fazia parte, né, de grupo de jovem na minha paróquia, mas era um grupo de jovem que se reunia todos os domingos para fazer partilha da palavra, ou para partilhar a própria vida, e era um grupo muito dinâmico, fez parte desse processo de saída de pré-adolescência para entrada na adolescência, né, então era um processo de descoberta muito grande, então era um grupo muito entrosado. Mas era um grande grupo de amigos, né, que se reuniam na igreja. E com o passar do tempo isso foi, né, cada um foi assumindo outras responsabilidades, vai chegando vida acadêmica, universitária, outras prioridades aparecem, e foi se esvaziando, até que o nosso pároco, o padre Claudionor, ele decidiu que queria fazer uma mudança, né, queria transformar esse grupo de jovens numa pastoral, porque ele tinha embora ele não venha de caminhada pastoral, mas ele tinha consciência de que para aquela realidade, ele achava que a metodologia que a pastoral traz, né, de formação, de capacitação, de articulação, seria importante, né, e eu sou muito grato a ele por ter tido essa visão, né, e foi isso que ele fez, ele encontrou em contato com a coordenação arquidiocesana. Foi assim que a coordenação foi fazer uma visita pastoral à minha paróquia, e nesse primeiro contato, é engraçado porque eu era tímido, extremamente tímido, assim, eu entrava mudo e saía calado, eu sempre fui muito observador, né, eu falava muito comigo mesmo, mas pouco pronunciava palavras. E nesse processo, olharam para mim e disseram assim, você tem um perfil muito grande de coordenador. Eu disse, não, faz o menor sentido, essa galera aí caiu de paraquedas, veio de marca para dizer uma coisa dessa. E assim, como houve esse processo de troca, né, alguns jovens saíram, o grupo se esvaziou muito, né, nesse processo. E ficou praticamente sem uma liderança. E aí, nesse vácuo, né, eu senti a necessidade de movimentar, então eu chamava as pessoas, eu fui dinamizando aos pouquinhos, e espontaneamente fui me tornando uma liderança do grupo. E aí acabei me tornando coordenador do grupo de pastoral, assim, muito involuntariamente e muito sem pretensão, assim, sem ter esse interesse. Era muito no sentido de que me encantou tanto, não a mim, mas para aquele pequeno grupo, né, que permaneceu, nos encantou tanto aquele primeiro contato, aqueles primeiros contatos com a pastoral, ela, a coordenação continuou vindo mensalmente assessorar, né, esse processo de iniciação, e aí uma das memórias que eu trago foi um dos primeiros encontros que a gente teve, que foi a escolha do nome do grupo. Eu achei uma coisa linda, porque hoje o Papa Francisco, graças a Deus, fala muito sobre sinodalidade, né, por sinal, vai ter o sínodo sobre sinodalidade, né, no mês que vem, em outubro, mas basicamente, óbvio que com determinadas distâncias e ressalvas, o que a gente viveu ali, lá em 2018, era uma espécie de sinodalidade, né, porque a escolha do nome do grupo, ela veio, né, brotou dos próprios jovens que lá estavam, né, que se reuniam em pequenos grupos, partilharam entre si, foram escolhendo um nome aqui, um nome ali, depois todo mundo apresentou esses nomes, todo mundo meditou junto, encontrou não o que era mais bonito, o que mais agradava, mas aquilo que mais representava, né, aquela expressão com o qual a grande totalidade, se não todos, se sentissem representados. E nesse processo, né, sem competição, sem disputa, mas de puro diálogo, e a gente está falando de jovens, assim, adolescentes, né, que muitos deles, como eu, nunca devem ter tido uma oportunidade daquela, de se sentirem protagonistas de um processo, né, de formação. E foi daí que surgiu o nome Pastoral de Juventude Sal e Luz, né, PJSL, que é o nome, né, que até hoje batiza o grupo de base aqui em Campo Grande. Então, aquela experiência me marcou muito, porque eu pude perceber que liderança, e era esse meu temor,
não era aquela pessoa que está ali à frente, que sabe tudo, que responde. Não, o líder é aquele, e a pastoral me ensinou isso, que sabe ouvir. Mas antes de tudo, é aquele que sabe ouvir, né? E esse processo de escuta vocacional eu pude vivenciar ali, não no sentido conceitual, teórico, mas no sentido prático, na pastoral de juventude. E um outro momento que me marcou muito nessa fase inicial, né, de aproximação e encantamento com a pastoral de juventude, foi no retiro arquidiocesano, que eu acho que foi em 2019, que a gente fez o Santuário de Aparecida, que tem num distrito aqui no município próximo ao Recife, na região metropolitana, que é um distrito bem pequenininho, chamado Jussaral, e lá existe é uma área muito rural, e por trás do santuário existe um caminho, assim, como se fosse um grande jardim, sabe? Com muitas árvores, muitas plantas nativas, e ele vai desembocar numa grande pedra, um penhasco, que a ponta dele tem uma visão, assim, do paraíso, eu posso descrever para vocês. Uma visão linda que a gente tem da imensidão, né? Dessa nossa casa comum. E naquele momento eu pude sentir assim uma plenitude, eu me senti tão à vontade. E eu lembro que numa das dinâmicas era para a gente meditar a palavra, né? Eu ainda não sabia o que era, mas já estava vivenciando que era a Alesse Divina, né? A leitura orante da Bíblia, em que fizemos a partilha, fizemos orações, cantamos algumas músicas e depois cada um foi individualmente escolher um ponto para fazer sua meditação. Enquanto eu meditava, eu ouvi o canto de um pássaro que ficou na minha cabeça, assim, ressoou na minha cabeça, assim, com muita força. Parece que o pássaro estava cantando no meu ouvido. E naquele momento eu tive a impressão de que era Deus que estava falando comigo através do canto daquele passarinho. Eu fiquei achando aquilo tão diferente, mas ao mesmo tempo eu não tinha dúvida, sabe? O canto do pássaro me trazia a sensação de que eu estava na presença de Deus, sabe? Então é uma outra memória que eu trago da pastoral, essa espiritualidade que não está presa a templos, a oratórios, né? Mas que comunga com a natureza, né? Com a criação. Então acho que são duas lembranças desse processo inicial da minha vivência pastoral que marcaram a minha vida até hoje, né, e que me expandiram o horizonte. Jennifer trouxe na fala dela liberdade, né, que ela participou do encontro sobre liberdade e chamou atenção. E eu acho que é isso, assim, é algo que ressoa muito na minha cabeça desde aqueles momentos. O grande dilema, né, de viver com a própria liberdade, né, de aprender com a liberdade de ser livre. É um grande dilema, mas é uma oportunidade, assim, riquíssima. A pastoral me proporcionou isso. Muito bem, Vitor. É, é muito importante também sempre lembrar que a PJ tem esses traços, né, de rezar na comunidade, nos espaços, na natureza, e isso também fortalece a nossa caminhada, né, porque a gente está enculturado na realidade, e é isso que também faz com que a gente se sinta parte da sociedade em geral, né. E aí, Jennifer, eu também gostaria que você partilhasse, né, alguma memória, né, desse seu tempo aí, algo que marcou, né, a sua vida, dentro desse engajamento seu na Pastoral da Juventude, ao longo desses anos. Enquanto o Victor foi falando ali, me veio tanta coisa bonita, sabe? E foi tão gostoso ouvir ele falar, porque foram ativando várias memórias de momentos e de pessoas, de rostos, de abraços, de muitos risos que a gente vive na pastoral, né? E eu acho que esse encontro que a gente tem aqui, ele é muito rico para lembrar de como o nosso processo todo ele é feito de muitas mãos, né? E aí, nesse sentido, uma memória que me veio muito forte aqui agora foi quando a gente estava no Rio de Janeiro, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, que nós tivemos a Marcha pela Vida da Juventude. E para mim, assim, esse foi um momento que me emociona muito, porque nós estávamos
numa avenida. Eu não vou saber que avenida era, porque eu não conheço o Rio de Janeiro, né, direito, mas assim, eu me lembro que era uma avenida e tinha tanta gente da PJ, e nós tínhamos bandeiras da Pastoral da Juventude de 10 por 10, né, era aquelas bandeiras gigantes da Pastoral, e era num momento, assim, que a Pastoral da Juventude do Brasil inteiro se reuniu ali para gritar pela vida da juventude. E isso foi, assim, um sentimento inexplicável. Eu acho que tudo que a gente vive enquanto pastoral, ali naquele momento estava aceso, sabe? E ver aquela multidão de jovens ali cantando o Pai Nosso dos Mártires, né? Cantando pela vida, eu acho que é uma memória, assim, que me traz, assim, um misto de sentimentos muito intenso. E uma outra memória que eu tenho também é de quando a gente se encontrou lá no Acre, né, no 12º Encontro Nacional, em 2018, quando a gente fez a Ciranda pela Vida das Companheiras, né, que foi o lançamento lá da campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Acho que ali foi uma concretização do encontro que a gente tem com a Pastoral da Juventude, de toda a simbologia da defesa da vida que a gente tem, né, enquanto pastoral. E ali naquele momento, também ali no Acre, foi muito bonito ver todas as companheiras de mãos dadas, e a gente fazendo uma grande ciranda, e os companheiros juntos, né, porque é isso, a gente não consegue fazer nenhum tipo de luta sozinho, né, e essa coletividade que sempre está presente, em todos os momentos que eu me lembro de Pastoral da Juventude, a gente está fazendo em comunidade, a gente está fazendo em grupo, a gente está fazendo de mãos dadas, a gente está fazendo com brilho nos olhos. Então essa para mim é a memória mais forte, sabe? De todos os momentos, assim. Pensar em Pastoral da Juventude é pensar em brilho nos olhos, em carinho, em afeto, em esperançar, né? Em sentar no chão, sentar em roda. Acho que tudo isso desperta esse sentimento que a gente tem pela pastoral e vai muito de encontro com o que a gente está propondo no tema do podcast de hoje, né, que é o engajamento social. Se a gente não tem isso em outras instâncias também, se a gente não leva isso para fora da PJ, a gente também tem dificuldade em fazer a nossa missão lá fora, né? Então essa coletividade toda, ela nos abraça o tempo todo, né? Muito bem. A igreja sempre nos chama, né, a ir além de quatro paredes, né? Então, não é somente nos espaços eclesiais que a gente deve atuar, também no nosso bairro, na nossa comunidade, participar de algum movimento, conselho, né? Isso também transforma a vida, até porque são fatores determinantes para mudar a vida das pessoas. Então, nós jovens que fazemos parte da PJ, temos essa consciência de que podemos transformar a realidade, né, a sociedade, e isso nos motiva nessa caminhada. E agora, a você que está aí na escuta, se liga aí no site da Romaria, né, Nacional da Pastoral da Juventude, acessando jubileu50anos.pj.org.br, que você vai ficar acompanhando aí as novidades, as notícias, e também você pode ajudar a Romaria Nacional da Pastoral da Juventude doando na nossa vaquinha, né? Então é só você acessar o site da Romaria, entra lá, faz a sua doação. Também você pode acessar o site da PJ Nacional e acompanhar as notícias, textos, músicas, vídeos e muito mais. Não se esqueça de estar sempre visitando o Instagram da PJ, PJ Nacional, e você vai ficar vendo lá todas as informações. Segue, curta, compartilha, comente e mande para seus amigos e amigas. E agora teremos aí a abertura do nosso segundo bloco, que é um bloco especial, pois vamos adentrar em toda essa questão do engajamento, não que a gente já não esteja falando sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais, trazendo alguns elementos, documentos, informações, para ajudar a melhorar ainda mais esse nosso debate, que está sendo muito bonito de se ouvir,
né, de compartilhar essas histórias de vocês dois. A gente fica muito feliz de poder estar ouvindo tudo isso. E uma coisa da PJ no dia de hoje, que é importante a gente estar lembrando, que o engajamento social é uma das missões da PJ. Quem ainda tem o Somos Igreja Jovem, é só pesquisar lá, só procurar na missão da PJ. O que faz a missão da PJ? Engajamento social, nos conselhos, partidos, comunidades, e por aí vai. E tudo isso busca proporcionar um protagonismo nos espaços, né, de decisões, como já foi falado, os conselhos, grupos, movimentos sociais, partidos políticos, e por aí vai, né. Inclusive, temos jovens, né, de todas as instâncias participando nos conselhos da infância, do conselho da juventude, conselho de saúde, conselho de todos os direitos, né? Então, isso é muito importante porque a gente percebe que as juventudes estão presentes em todos os conselhos. E a pergunta inicial aí para a Jennifer, primeiramente, como foi que se deu esse encanto, né? Como foi que você se motivou a se engajar nessa questão do social, né? O que é que trouxe? Qual foi o pilar, né? Quem motivou, se existiu uma pessoa que motivou, ou se foi de fato essa atuação dentro da PJ que foi encaminhando você a adentrar, né, este âmbito sociopolítico. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito que é possível mudar a realidade. Eu via meus pais participando de associação de pais e mestres, conselho escolar, e aí, nesse sentido, eu sempre fui provocada a participar mais ativamente das coisas, né? Mas aí, entrando na pastoral, eu tenho duas referências de assessores que me inspiraram muito a ingressar um pouco mais a fundo nessa atuação social. Uma delas é a Marinês Bétega, ela faz parte dos assessores aqui do nosso regional, né, da equipe de assessores regional, e hoje ela é minha orientadora de projeto de vida, uma grande amiga, tenho um carinho enorme, muito, muito especial por ela. E ela foi uma das pessoas que sempre me chamava para a missão, né? Ela sempre dizia que eu tinha que ir, sim, tinha que participar, tinha que fazer as formações. E ela foi uma das primeiras pessoas que falou para mim assim, ó, você tem que entrar para a política, né? Você tem condições de atuar e tal. E aí eu falava, nossa, não, será, né? Quem sou eu para fazer isso, né? E eu achava que não fazia muito sentido, mas ela sempre me motivava, sempre me inspirava a isso. E ela sempre foi uma pessoa que participou muito ativamente da comunidade, né? Em diversos sentidos, ela sempre participou muito ativamente e isso me inspirava muito. E o Agnaldo Romanini, que era um assessor que a gente tinha aqui também, que hoje ele não está mais atuando com tanta intensidade, mas ele sempre nos dá o apoio, nos dá o suporte. E ele sempre falava sobre a importância da gente estar engajado na sociedade de diversas formas. Seminário de Fé e Política, que sempre trazia para nós essas reflexões, né? E ele também foi uma pessoa que me inspirou muito. Mas, assim, foi tudo um processo, sabe? Acho que a Conferência de Juventude entrou nisso também, né? Foi um momento que eu consegui perceber a magnitude da pastoral, né? Que a gente está aqui no Sul, mas lá no Nordeste, lá no Norte, os jovens estão engajados também no mesmo sentido, né? Estão fazendo pastoral dessa forma que traz uma transformação na vida dos jovens, da nossa base e da sociedade como um todo. Então, a partir do momento que eu compreendi esse processo como missão, acho que começou a fazer mais sentido, sabe? E aí eu vejo que esse foi o ponto ali do encantamento, é entender que isso é um processo e que dá para fazer diferente, dá para transformar as coisas que a gente não está satisfeito, que estão nos incomodando, ter esse olhar crítico da realidade, julgar
fazer um julgamento ali no sentido de ver o que é possível a gente fazer e colocar a mão na massa, né? Nos colocar a serviço. Acho que a partir do momento que eu tive esse despertar, assim, foi um processo muito, muito amplo, assim, mas acho que essas foram as pessoas que mais me inspiraram, sabe? Muito bem. Agora, Vitor Hugo, eu também gostaria que você partilhasse um pouquinho como foi esse encanto, né? Para que você pudesse estar presente, né, nesse âmbito sociopolítico. E pegando um gancho do que a Jennifer falou, a gente tem, de fato, essa inspiração de que quando a gente vê algo que na sociedade que não está fluindo corretamente, a gente se preocupa, mas não é só uma preocupação, é também uma ação, né? Então, desde sempre, a maioria de nós jovens que já estamos frequentando os espaços sociais, já temos essa curiosidade de se despertar muito cedo, né, para essa vida, e isso também é fator determinante para que a nossa caminhada também flua com muito mais beleza, né, muito mais dinamismo e também protagonismo. Isso. A pastoral, ela sempre inspirou, né, a, a minha caminhada nesses últimos anos, né, desde que eu tô fazendo parte. Como eu falei inicialmente, desde muito cedo eu tenho essa inquietação e essa provocação, e isso também, como a Jennifer trouxe, vai muito da experiência dos meus pais, né, vinculados a sindicato e a movimentos sociais. E desde que eu ingressei na universidade, né, eu me encantei muito pela área de políticas públicas e virei extensionista, né, logo em seguida, e pude participar de uma pesquisa de extensão sobre segurança alimentar, né, o direito humano à alimentação adequada, junto a comunidades quilombolas. Então, é uma realidade muito dura, muito difícil, porque em âmbito nacional existe um plano nacional com diretrizes para planos estaduais e municipais, mas que não chegam na ponta, né, não chegam na efetivação, né, desse plano, e de modo que o plano, né, esse direito à alimentação adequada, fica apenas na perspectiva regimental, legislativa, formal. E aí, através dessa experiência, né, da universitária, surgiu a oportunidade de contribuir com essas discussões, né, sobre direito humano no Fórum Estadual de Segurança Alimentar. Então, a Pastoral da Juventude, né, na Arquidiocese, de comum acordo, né, passou a fazer parte do fórum. Eu passei a representar a pastoral nesse fórum, né, e pude fazer um processo de mão dupla, né, dentro do fórum, debater direito humano e reforçar, né, o quanto que a pastoral busca trabalhar com os jovens, né, os direitos, a alimentação, o bem-estar é um deles, e dentro da pastoral pude também contribuir muito nesse diálogo, nessa formação sobre o cuidado com a alimentação e essa atenção, como é importante para a vida, né? Algo que é muito caro à Igreja Católica, o direito à vida. A alimentação faz parte do bojo desse direito, né? E que não é muito explorado por outros grupos e movimentos, mas que a pastoral tem essa consciência e dar importância, né? E ressalta essas discussões. E esse ano, 2023, a campanha da fraternidade, o tema foi justamente fome, né? Pela terceira vez, a campanha da fraternidade voltou a, a colocar a fome, né, como eixo principal na temática. E o fórum, né, pensou e organizou alguns seminários, algumas palestras, algumas formações em que eu pude contribuir, né, de maneira colaborativa e por meio de assessoria,
na formação, né, de outros agentes da sociedade civil com os materiais subsidiados pela CNBB, né, que tinha como tema, né, reflexão sobre a fome, e que eles trazem também esse conceito e a importância da segurança alimentar. E a Caritas Arquidiocesana fez o convite à Pastoral de Juventude, e eu pude representar a pastoral num encontro que teve com jovens, né, e com senhores e senhoras, a grande maioria eram mulheres, donas de casa, que participaram de uma roda de conversa sobre essa temática, lá em Itamaracá, né, que é uma ilha, né, que fica no litoral norte do estado. E é uma realidade também muito difícil, né, porque por ser uma ilha, está muito ligado ao comércio pesqueiro, né, e é uma atividade informal, e era isso que elas traziam. Então foi muito pertinente poder, como eu já vinha falando anteriormente, atrelar nessa caminhada mais intelectual, mais pensativa, digamos assim, dessas questões sociais, mas também vincular isso com a caminhada pastoral, né? E esse ano eu pude exercer com mais afinco, e essa ação junto à Caritas lá em Itamaracá, ela foi muito delicada, porque falar sobre fome, né, a gente não pode, como eu já disse, né, Carolina Maria de Jesus, fome é um conceito criado por quem come, né, tem comida na sua mesa diariamente, né, porque quem realmente passa fome não está preocupado com o conceito, né, que é a comida na mesa. Então, a pastoral tem essa caminhada pé no chão, né, está muito preocupada e engajada, né, com a vida das pessoas, mas não de maneira meramente assistencial ou filantrópica, né? É um caminho pastoral em que a gente lida com os seres humanos, com a vida das pessoas e busca, de certa forma, transformar essa vida, né? Como foi Jesus. Ele não tinha apenas palavras bonitas, né? Mas quem o procurava, quem o buscava, quem o encontrava, como a pastoral nos encontrou, tinha a vida completamente transformada. E dialogar com as famílias e com a juventude sobre essa temática, né, tem os constrangimentos, mas foi o que foi mais delicado, duro, mas ao mesmo tempo muito importante, e que eu vou trazer para a minha vida, tanto minha caminhada pastoral, como minha caminhada enquanto ação social, mas enquanto cidadão, sobretudo, foi poder traduzir esses conceitos de segurança alimentar e os determinados eixos e diretrizes e enquadramentos, porque tem segurança alimentar indireta, direta, grave, e poder traduzir isso para as famílias, e as famílias se identificarem e perceberem, eu me enquadro nessa perspectiva, essa realidade é a realidade que se encontra na minha casa, né? E mais do que isso, a Caritas, ela tem um serviço por todo o Brasil, né? Mas particularmente aqui em Olinda de Recife, ela proporciona alguns encontros formativos, né, para auxiliar na renda de muitas famílias pelos subúrbios, né, da arquidiocese, né, sobretudo as cidades mais longínquas, né, distante da capital. E a Pastoral de Juventude já pôde colaborar em alguma dessas atividades. Então, perceber, né, que a caminhada pastoral, ela possibilita, né, a gente fazer esses diálogos e a gente poder, da nossa forma, impactar na vida dessas famílias de maneira positiva, né, para que esse despertar da consciência, mas para além disso, né, que possibilitar que tenha acesso à renda, né, que eu acho que é o mais importante, porque emancipa de alguma forma e possibilita que você, para além de ter consciência da desigualdade em que você vive, você possa transgredir, né, superar essa desigualdade, né. Então a pastoral tem eu trago esse relato, né, desse ano. Isso aconteceu agora no período da quaresma, e mais aqui na nossa paróquia, junto com a pastoral social, a gente fez um café da manhã para as famílias carentes que são atendidas
pelas cestas básicas aqui na paróquia. E foi um momento lindo, né, de humanização, né, que eu acho que é um outro lado que a pastoral trabalha muito, que é muito pertinente, né, é o olhar humano para as pessoas, e a gente poder humanizar muitas dessas famílias nunca sequer tinham pisado na paróquia, né, recebiam cesta básica, mas não tinha uma vivência, né, uma vivência de comunidade, e a gente fez o convite, a gente foi buscar essas pessoas, deixou elas familiarizadas com o espaço, com o ambiente, super à vontade, as crianças correndo, brincando, todo mundo pôde se alimentar, pôde levar um pouco para casa. Então, assim, foi no dia da Páscoa, né? Então, fazer a partilha junto com as famílias carentes, acho que também foi uma das grandes experiências que eu pude ter, que a pastoral, né, pôde encaminhar na vida, e que impactou a vida de todos nós, os jovens que puderam proporcionar esse encontro, mas também das famílias. Eu acho que é isso. Muito bem, Vitinho. Para a gente continuar, né, tudo isso que vocês falaram vai de encontro, né, com o que a igreja pede, até porque essas campanhas, né, as campanhas são a atuação da igreja, né, a atuação da igreja no âmbito social. Então, a CF, a campanha da fraternidade, é uma delas. E esse debate sobre a fome, né, sobre o que leva à fome, mas também trazer medidas, né, que vão de encontro a políticas públicas, né, que favoreçam a diminuição desse problema gravíssimo, né, que infelizmente nosso Brasil ele deu uma piorada, né, no governo anterior, e isso foi prejudicial para a nossa economia, e a gente sofre algumas consequências até hoje, né. Agora, trazendo essa questão, como a gente falou, né, todos nós, que da PJ como espaço de acolhida, né, transformação, e, claro, né, trazer esse aspecto de que nós, jovens pejoteiros e pejoteiras, queremos mostrar nossa vontade de atuar, né, como protagonistas no processo. E aí, gostaria que vocês comentassem o impacto positivo da PJ na vida dos jovens em relação ao âmbito social, e se vocês têm aí alguém, alguma instituição, né, que é uma referência para você nessa caminhada, né? Inclusive, Vitor Hugo eu conheci na ampliada deste ano, e aí, de forma mais precisa mesmo, assim, lá no encontro da coordenação, e a gente visitou, né, uma casa, né, de uma das irmãs, que tem um papel muito bonito, né, naquela comunidade, e, de certa forma, ajudam bastante, né. Mas, Vitinho, primeiramente gostaria que você falasse sobre essa questão, né, do impacto positivo da PJ na vida dos jovens, e se, de fato, essa casa, né, dessas irmãs, ela é uma referência na sua vida, né, como jovem pejoteiro. Eu vou começar trazendo alguns relatos de jovens daqui do grupo de base, de Campo Grande, de onde eu venho, que ilustram, né, um pouco desse impacto positivo da pastoral na vida dessas juventudes. Eu lembro de uma jovem que ela era muito, muito jovem, muito nova, pré-adolescente ainda, e assim como eu, falava muito pouco, quase não falava. E aí, no encontro que a gente trabalhou a campanha nacional, né, de enfrentamento aos tipos de violência contra a mulher, pela vida das companheiras, ela trouxe, essa jovem, Clara, o nome dela, ela trouxe com muita propriedade a importância de trazer esse assunto para dentro da igreja, porque ela nunca pôde falar sobre violência, né, e em todos os sentidos, né, a violência sexual, a violência psicológica, a violência afetiva, por muitas vezes reproduzidas, né, em ambientes familiares, de traumas, né, anteriores do pai, da mãe, que acabam passando isso para os seus filhos. E ela trouxe essa experiência, eu tenho certeza, e ela mesma já disse, que aquele encontro pôde fazer com que ela percebesse que ali na igreja tinha espaço para se debater esses temas.
Em outro momento, a gente fez um encontro, no setembro, acho que de 2019, a gente fez um encontro sobre Setembro Amarelo, né? Então, a gente convidou uma psicóloga para ela conversar com as juventudes. E essa psicóloga, ela até de maneira voluntária, ela acompanhou alguns jovens por um período de alguns meses, prestando assessoria, acompanhamento psicológico, e que foi muito importante. Muitos jovens agradeceram muito a oportunidade, né, dentro desse espaço da igreja, que normalmente não se discute esses temas, mas que a pastoral traz isso consigo, possibilitar ter esse acesso a esses diálogos e esses debates que ampliam os horizontes, que fazem as pessoas olharem para a vida e, sobretudo, para si mesmas, com outros olhares, né, com olhares de menos repressão sobre si, menos opressão sobre si, mais liberdade e mais conhecimento, autocuidado, que é o mais importante, né, sobretudo nesses períodos pós-pandêmicos, em que a dimensão psicológica ela foi extremamente afetada, né, inclusive esse que vos fala, até hoje tem ansiedade por consequências desse processo de pandemia. Então, a pastoral de juventude, ela pode possibilitar nos jovens esse diálogo inicial para o despertar do autocuidado, que é importante. Ontem mesmo eu estava conversando com uma outra jovem, e aí ela falava da importância que a pastoral tem na vida dela, porque ela pôde perceber que ela participava de alguns encontros, mas ela não se sentia à vontade. Participava muito nesse sentido assim, meus amigos estão indo, então eu vou com eles também. Mas ela não se sentia plena, não sentia espiritualidade. E na pastoral, ela pôde despertar nela outros sentidos espirituais, né? Ou seja, é a dimensão do contemplar, essa dimensão mística, numa roda de conversa, né? Na escuta, mas também no ser ouvido, né? Em se sentir parte do processo, que ela nunca tinha sentido em outro momento. Então, ela falava muito sobre a importância da pastoral na vida dela, por poder descobrir outras formas de ser jovem na igreja, tão bonitas e tão ricas, quanto essas que são tão comuns, né, em outros espaços eclesiais. Então, acho que trago esses relatos para demonstrar que o quanto que a pastoral ela contribui para o autocuidado da juventude, para a juventude se conhecer e para a juventude se despertar, né, desse mecanismo muito do senso comum, né, que a igreja por muitas vezes ela acaba reproduzindo, né. Existem muitas realidades em que adultos e até pessoas bem mais velhas dinamizam e acabam sufocando as juventudes a um molde, né, pré-estabelecido que reproduz muito a vivência daquela pessoa, mas não de pouco dialoga com a juventude, né, com o que a juventude quer dialogar, conversar, partilhar, aprender. E nessa caminhada da pastoral de juventude, a gente pode também ter experiências belíssimas que a gente pode colaborar ou conhecer, né, mesmo que seja. E aí você já, Edson, trouxe um exemplo das Irmãs da Glória, né, lá no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, mas não na parte nobre do bairro, né, mas numa parte mais afastada, mais suburbana, próxima à comunidade dos Coelhos, que é um bairro muito pobre no centro da cidade, em que elas fazem projetos com as juventudes. Elas têm inúmeros projetos, o Raio de Luz, tem a catequese, e elas trabalham com juventudes, tanto no âmbito de formação, né, catequética, mas também no âmbito da formação pessoal, em que existem aulas de dança, de música, de teatro, que vai despertando esse interesse
artístico do jovem, mas vai capacitando também para que ele, através desse engajamento, desse despertar artístico, a juventude também possa trabalhar e ter acesso à renda, e, enfim, e galgando sua própria vida e construindo sua própria vida com seus próprios passos. Elas têm também a Casa de Lourença, que é um espaço das irmãs que acolhe, né, e faz também o serviço psicológico, um acompanhamento mais técnico com a população em situação de rua, né, que vive naquela imediação, né, e aí um outro projeto aqui na nossa arquidiocese, que também dialoga com a população em situação de rua, no caso, mais especificamente na alimentação, e aí tem uma parceria com a prefeitura que faz esse assessoria legal, jurídica, de saúde, que é a Casa do Pão, que foi construída ano passado como um resultado do Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu aqui em Recife, no ano passado, e Dom Fernando deixou como legado do Congresso a Casa do Pão, que é um espaço que diariamente, por meio de doações, em que a Pastoral da Juventude colabora, alimenta, né, a população em situação de rua, que, enfim, está no centro da cidade do Recife, no café da manhã, almoço, janta, né, e aí, trazendo as palavras de Dom Paulo Jackson, né, nosso mais novo arcebispo, ele falava que esses projetos, como a Casa do Pão, como, por exemplo, as Irmãs da Glória, né, seu serviço missionário, eles vão, aos pouquinhos, dando corpo ao sonho de Dom Helder, né, o sonho de Dom Helder era o fim da desigualdade social, né, então esses projetos eles vão dando corpo a isso, e aí a Igreja das Fronteiras, que foi onde Dom Helder celebrou durante seu pastoreio aqui em Olinda de Recife, também tem projetos sociais, né, como a Casa de Frei Francisco, que também fica lá nessa região dos Coelhos, onde as irmãs também fazem acompanhamento. E, enfim, são projetos que já existem, né, há alguns anos, e que a Pastoral de Juventude, na medida do possível, ela tem colaborado, né, no processo de catequese, né, com essas juventudes, fazendo dinâmicas, proporcionando encontros, mas também conseguindo doações e proporcionando também voluntários que possam trabalhar e atuar nessas áreas. Então, são projetos que fortalecem muito a nossa atuação social, dão força e dão margem para que a gente continue nesse caminho, né, também podendo colaborar e contribuir com outros projetos como esse. Existem tantos outros, como as cozinhas solidárias de MST no Armazém do Campo, que colabora muito com marmitas naquela região central da cidade do Recife, e incentiva muito, né, a juventude que vai se renovando, vai entrando na pastoral, também conhecerem um pouco dessa realidade e terem suas vidas transformadas por esses projetos, né? Aqui em Campo Grande, a gente está com um projeto chamado Na Trilha, em que a gente está justamente com base nos subsídios, nos materiais, né, que a pastoral proporciona para encontros de jovens, e a gente está na trilha de Belém. E aí, como Belém também é conhecida como Casa do Pão, né, a gente tem agendado uma atividade lá para levar a juventude para conhecer, né, e também ser voluntária da Casa do Pão. Muito bem, Vitor. Inclusive, é uma casa de religiosas muito atuantes, né, naquela comunidade, que fazem um belíssimo trabalho. Vale também lembrar que a PJ, ao longo dos seus 50 anos, ela sempre esteve presente junto com outros movimentos, né, sindicatos, MST, a própria Caritas, né, brasileira, que está presente em todas as dioceses, ou pelo menos grande maioria, né, diversos outros movimentos. E também lembrar que a própria PJ lançou campanhas, né, que vão de enfrentamento, né, às violências, ao ciclo de violência à mulher, né, e também a questão da Juventude Quer Viver, que teve a campanha contra o extermínio das juventudes. Então, a PJ também responde de forma social a essa luta, né, pela vida, pelos direitos, essa construção do Estatuto da Juventude também, que a PJ esteve presente, que inclusive
fez 10 anos, né, no mês passado, no dia 5 de agosto. Então, a PJ, ela encanta, se encanta, e ela vai além apenas do espaço eclesial. E agora, assim, tipo, aí as pessoas podem dizer, a PJ só quer saber de social e tal. Não, a PJ, ela tem a sua oração própria, ela tem o seu método, a sua metodologia de atuação, e a mística que fortalece, né, uma espiritualidade que liberta, que nos transforma e que nos faz ir além do espaço eclesial, até porque a igreja também é missionária, e essa missão não é apenas evangelizar com a palavra de Deus, mas também evangelizar à luz da palavra de Deus para que transforme a vida de todo o povo, né? E trazendo no próximo ponto, essa questão dos documentos que a própria igreja lança, né, incentiva, que a gente pode até dizer, trazer alguns exemplos, a doutrina social da igreja, né, o DOCAT, que foi lançado recentemente, que é a doutrina social numa linguagem voltada para as juventudes, o documento 85 da CNBB, que traz essa questão no quarto ponto da formação integral, a questão da transformação sociopolítica ecológica, o projeto Ao Seu Lado, que a Pastoral da Juvenil também tem trazido para a revitalização, né, da Pastoral Juvenil, das juventudes, se não me engano, no quarto ponto, onde fala cidadania e casa comum, que inclusive o DNJ, que é uma grande atividade oriunda das pastorais das juventudes, trabalha, né, a temática voltada à fome, né, a questão da campanha da fraternidade. O Somos Igreja Jovem, como já foi mencionado anteriormente, né, que inclusive ele vai ser relançado, né, pós a Romaria, né, estamos já nesse processo de finalização do material, está em revisão, e logo estará disponível para que a gente possa ter acesso e ter as diretrizes, né, que foram aprovadas na Ampliada Nacional da Juventude, da Pastoral da Juventude em Joinville deste ano, e muitos outros documentos. Gostaria de ouvir da Jennifer quais desses documentos ou outros foram, né, e são luz na sua caminhada, né, e como é que tem sido essa vivência, né, do estudo da palavra de Deus, do estudo do que o magistério, a igreja nos pede, né, porque, como falei já anteriormente, a igreja nos chama a uma missão de defender a vida, né, a vida plena e de forma abundante, né, a todos e a todas. Então, esses documentos, eles nos orientam, nos fortalecem e nos encaminham para essa ação missionária, né, de defesa da vida, da juventude, especificamente. Edson, quando a gente faz aqui a escola de lideranças aqui da nossa diocese, a gente sempre tem o anel de Tucum como símbolo, né? E quando eu fiz lá em 2012, salvo engano, nós ganhamos o Somos Igreja Jovem, que é ali, logo que ele foi lançado, né? E esse livro, desde que eu ganhei ele, foi a minha primeira formação mais extensa, né? A escola de lideranças era feita em 4 etapas, então me marcou muito, e o Somos Igreja Jovem, ele me acompanha desde então. Eu acho que esse foi um documento que, de fato, ele veio para nortear e também para nos inspirar, né? E aí, além do Somos Igreja Jovem, o Civilização do Amor também, né? As diretrizes para a Pastoral da Juventude da América Latina, também é um documento que está sempre comigo, né? Acho que ali a gente tem vários pontos importantes e que vale a pena, se alguém ainda não conhece, dar uma estudada, porque é um documento muito rico, né? Ele traz muita coisa importante para a nossa trajetória. E eu sou freiriana, né? Então, eu sempre tento também trazer, nessa perspectiva de formação, também algumas questões de Paulo Freire, né? Quando a gente fala de formação, a gente precisa lembrar
de como o aspecto pedagógico ele precisa estar presente, né? O aspecto formativo. Então, a gente precisa ter esse olhar também da roda de conversa, né? E nesse sentido, Paulo Freire me ajuda muito, né? Metodologicamente falando também. E aí, claro, materiais de estudo que sempre também eu tento revisitar e tento conhecer são os materiais do CEBI, né? Tem uns materiais muito bons que a gente também sempre tenta buscar de referência. Tem um que eu gosto muito, que é o Não Posso Falar Porque Sou Jovem, né? Que traz um pouco também dessa perspectiva de como a juventude precisa ter voz, né? E a gente pode proporcionar esses espaços de voz. Então, acho que os documentos, assim, que estão sempre próximos comigo são esses. E eu acho que uma das coisas que a gente sempre tem que dizer, né, por mais óbvio que pareça, o evangelho, né? Eu acho que quando a gente está vivendo essa caminhada de pastoral, às vezes é tão óbvio que a gente esquece de mencionar, né? Mas o evangelho ele está sempre presente em absolutamente tudo que a gente está fazendo, né? O evangelho ele tem que ser vivo nas nossas ações, mas tem uma passagem que me marca muito, assim, todos os momentos que eu tive de transição de serviços, né, ou de escolha mesmo de projeto de vida, que é Caminho de Emaús, né, uma passagem que significa muito para mim, e que eu sempre tento resgatar, né? Eu sempre tento trazer ela para iluminar aquele processo que a gente está vivendo. Então, acho que a gente sempre tem muito a aprender, muito a buscar, né? Mas esses são os que estão sempre caminhando junto comigo. A palavra de Deus, ela sempre se atualiza, né? Então, ela de fato é a principal fonte, né, de conversão pastoral pessoal, né, para a transformação da vida plena. E a PJ, inclusive, tem um material ainda, né? Somos Igreja Jovem, está presente no site. É só você ir lá no site da PJ e procurar, que lá tem. Inclusive, a PJ também lançou uma série, né, na Trilha do Jubileu, com outros lugares bíblicos, né, que já estão disponíveis no site também. É só se ligar lá, né, clicar no site pj.org.br e baixar toda a coleção, para que a gente possa, então, estudar, vivenciar os momentos dos encontros. E Na Trilha, que é uma coleção que é bastante usada, né, nos grupos de jovens, o livro de Jerusalém, ele é o livro que ilustra melhor essa questão da atuação sociopolítica transformadora na sociedade. Então, também, você pode estar adquirindo ele através do Cajueiro, né? Então, fica aí. Material não falta, né? Material não falta. Aí a gente tem todo esse acervo, todos esses livros, essas coleções disponíveis para que a gente possa iluminar cada vez mais nossas construções coletivas, né? E vamos aí para a última perguntinha, né? A PJ que sempre transforma, né, a vida, claro que isso a gente já sabe, né, é evidente, e o encontro com o Mestre Jesus Cristo nos abre os olhos, né, para a gente poder atuar numa sociedade que é uma missão profética, e a gente tem que anunciar e denunciar quando for preciso, né, e sempre sempre tem denúncias, né, porque a nossa sociedade, ela nunca será perfeita. E gostaria que vocês comentassem, né, já para a gente já começar a se preparar para finalizar este momento, que horizontes vocês enxergam para a PJ nesses próximos anos, né? A gente sabe que estes 50 anos da PJ até aqui, muitas coisas já foram construídas, e esse horizonte ainda tem muita coisa a ser construída. Então, Victor, gostaria que você iniciasse trazendo aí qual horizonte você percebe, né, que a PJ vai construir nestes próximos anos. Acho que bebendo um pouco da fonte do que Jennifer falou na parte dela, agora no final da fala dela, sobre o Evangelho, eu acho que
o horizonte, né, que a pastoral pode vislumbrar, que a gente pode vislumbrar pela pastoral, enfim, um processo de mútuo entrosamento, né, do quanto que a pastoral ela faz parte da nossa vida, integra a nossa vida e constrói a nossa vida, e a nossa vida também integra e constrói a pastoral nesses 50 anos. Eu acho que esse é o horizonte da Boa Nova, né, em que a boa notícia ela é propagada, né, em todos os confins e sobretudo nos confins, que é onde a gente mais se encontra, né, a pastoral de juventude às vezes é até dolorido esse processo. Eu falo do chão aqui do Além de Recife, nós não estamos não somos o organismo mais popular, mais bem visto, mais bem quisto em termos de juventude e igreja católica, mas a qualidade que é o mais importante das vidas transformadas que a pastoral proporciona e deve continuar proporcionando são múltiplos e são infinitos. E eu acho que isso, o grande diferencial da pastoral, é um grande oásis. É um grande oásis que, mesmo que o deserto, a areia, né, esteja em abundância, o ser humano não sobrevive, né, sem beber daquela fonte, né, da água viva. Então eu olho para a pastoral como esse oásis em que, em momentos de deserto, se proporciona, se propõe, se apresenta fértil. E a fertilidade que a pastoral proporciona, esses 50 anos, né, em que desaguam em cada um de nós, que sejam 50 anos que desaguem outros e outras tantas jovens, sempre reproduzindo, né, a fertilidade da Boa Nova, né, desse anúncio de que existem caminhos alternativos para essa visão muito fechada de uma igreja muito enclausurada num, sei lá quando, né, num período medieval muito distante da nossa realidade, muito distante da realidade de muitos jovens. Eu acho que isso afasta, né, e um evangelho que busca a essência, na verdade, uma igreja que busca a essência que está no evangelho de Jesus Cristo, é uma igreja que se aproxima, como o Papa Francisco diz, em saída, que encontra. Então, como nós aqui fomos encontrados e encontrada pela Pastoral de Juventude, que ela continue a encontrar outros e outras tantas jovens, né, por esse chão afora, e que perpetue sempre essa noção de ser fértil, onde quer que toque, onde quer que pise, e que esse horizonte ele sempre esteja à nossa frente, para que a gente olhe para o passado, né, como algo muito importante, sólido, né, uma construção sólida para que a gente hoje possa saltar para dar passos mais largos, para largar a tenda, para continuar trilhando, né, esse caminho de pastoral. Então é isso, né, que a fertilidade desse caminho de 50 anos, esse caminho jubilar, ele se reproduza na vida de tantos e tantos jovens, sempre transformando a vida de todos nós. Transformação, né? Essa é a grande palavra-chave, né? Jennifer, para você, que horizontes você enxerga, né, para a PJ nesses próximos anos? Eu enxergo um horizonte com muita esperança. Acho que a Pastoral da Juventude ela tem uma história que pode inspirar muitas gerações e que pode fazer com que a gente de fato inclua e tenha espaço para a vida digna para todos e todas. A Pastoral da Juventude ela é um respiro e da mesma forma que em algum momento para nós ela foi esse local de acolhimento, eu vejo que a Pastoral da Juventude vai continuar sendo esse porto seguro, esse paz, sabe? Esse lugar que a gente chega e que a gente se sente que ali tá tranquilo, tá acolhido.
sabe? Eu vejo, assim, um horizonte que a gente tenha condições de ter caminhos de paz e de justiça social, e isso é algo que a gente não pode perder de vista, né? A gente precisa construir um bem comum que nos fortaleça enquanto sociedade, e a Pastoral da Juventude tem sido protagonista desse processo há muito tempo, e eu vejo que num horizonte aí futuro a gente tem essa continuidade. E acho que mais do que isso, que a gente consiga continuar com essa perspectiva de sermos todos irmãos, né? E irmãs. A gente não pode parar de caminhar. E acho que essa força a Pastoral da Juventude tem, e acho que a nova geração que está vindo, né, de jovens das bases, enfim, está vindo muito forte, e isso nos dá muita esperança. Então, esse é o horizonte que eu vejo para a Pastoral da Juventude, para as juventudes como um todo, né? A PJ Nacional, Jennifer e Victor, ela lançou, né, pós-ampliada nacional da PJ, que aconteceu em janeiro deste ano, né, em Joinville, Santa Catarina, diretrizes da ação, né, evangelizadora. E praticamente todas elas estão ligadas, interligadas nessa questão da transformação da vida, transformação para a vida plena, a atuação na sociedade, a defesa da vida das juventudes através do Estatuto da Juventude, um enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres, defender a vida das juventudes da diversidade, né, engajar-se no modelo de economia de Francisco Clara, que também traz alguns aspectos da transformação na sociedade, e defender o SUS, que é uma política pública, né, e muito importante na vida da juventude e também da população em geral. E é isso, né, são 14 diretrizes. Você que está nos ouvindo pode pesquisar, é só colocar, né, diretrizes da PJ Nacional, que vai aparecer muito facilmente. Você que está aí ouvindo, né, dos grupos de bases, que quer colocar pistas de ações nas ações da PJ local, paroquial, diocesana, é só se interligar no que a igreja pede, né? As diretrizes também da igreja no Brasil trabalha com pilares, né, até o próximo ano, inclusive o pilar de defesa da vida, o pilar da caridade, a PJ, né, está interligada dentro também deste pilar, que também é muito importante na vida da caminhada eclesial da nossa igreja. Agora vamos para uma parte bem legal, para a gente já ir finalizando, mas que também vocês depois podem trazer mais alguma fala, né, de despedida, né? Um jogo rápido. Victor, é rápido mesmo. Victor, né? Uma atividade da PJ que te marcou. Ampliada nacional da Pastoral da Juventude em Joinville, esse ano, em janeiro. Jennifer. 12º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude no Acre, em 2018. Olha, eu queria ter ido, não deu certo, mas consegui. Foi ótimo. Tchau para todos. Que bom. Uma música, Victor. Uma música que você gosta muito, que anima a caminhada. Pronto, como a imagem peregrina Nossa Senhora Aparecida está passando aqui por Recife, né, até chegar, né, na Romaria Nacional, que vai ser agora no dia 9, Negra Mariama, do coral Tangarais, que eu acho que é lá de Minas Gerais, é uma canção belíssima. Negra Mariama era uma expressão que Dom Helder criou para falar sobre Nossa Senhora Aparecida. Jennifer. Eu só peço a Deus, Mercedes Sosa. Ah, essa música é impecável. Jennifer, já que você falou da música, eu gostaria que você falasse uma cantora ou um cantor, ou uma banda, né, que você goste. O Teatro Mágico. Teatro Mágico. É o meu preferido da vida. Victor, um cantor, uma banda. Eu sou fã de tanta gente, gosto de MPB, gosto dessa galera dos anos 60, sabe? Minha cantora favorita era Gal Costa, que nos deixou ano passado, mas deixo como uma sugestão também Padre Reginaldo Veloso, né? Tem um canal de um amigo nosso chamado Anderson Felipe no YouTube, que tem muitas liturgias enculturadas que a gente aqui na Pastoral utiliza muito, que eu acho muito massa.
Jennifer, um livro que te marca, que te inspira. Para todo dia valer a pena viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro fantástico. Fala um pouquinho sobre o processo do envelhecimento e como a gente tem o autocuidado e como a gente esperança os nossos dias para garantir que a gente tenha mais vida, sabe? Não mais vida em mais tempo, mas uma qualidade de vida maior. É um livro inspirador. Para todo dia valer a pena viver. Sucesso. Eu não vou dizer onde você encontra, porque a gente vai fazer propaganda, né? Mas você pode procurar na internet e comprar, né? Sim. Victor, Victor, um livro. O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, um livro que fez a minha cabeça, assim, que me fez despertar para me apaixonar por políticas públicas e por buscar transformar o Brasil. Mas eu também deixo como sugestão um livro que eu vi nascer na pandemia, por meio de lives, que é Esperança Feminista, para seguir nessa toada da esperança, como Jennifer trouxe, que é da antropóloga Débora Diniz e da teóloga Ivone Gebara. Só indicação sucesso, viu? Pronto, Victor, já que você ficou por último aí nessa vez, nesse bate-jogo rápido, um filme ou uma série que você indica aí, que você gosta muito. Um clássico nacional, O Alto da Compadecida, baseado na obra de Ariano Suassuna. Isso aí é épico, viu? Nunca vai sair da moda, viu? Jennifer. Amo. Amo. É muito difícil para mim, porque eu sou apaixonada por filmes e séries, mas o meu filme favorito, divertidamente, e série N com E. Quem nunca assistiu, olha, recomendo. Muito. A gente também não vai dizer qual é a plataforma, né? Mas Não. é só pesquisar que você vai encontrar e é uma boa série. Agora, Victor, um desafio enquanto igreja pastoral. Um desafio, eu acho que silenciar e ouvir. Acho que são dois verbos importantes para a gente viver nesse mundo virtual, né, em que tudo é muito acelerado, muito rápido, tudo é muito, enfim, visualização, curtida. Eu acho bom silenciar e ouvir. Um desafio é esperançar. Muitas vezes a gente tem sido tentado a perder a esperança e esperançar é um grande desafio e eu diria que um dos principais. E um desafio a você que está aí do outro lado é entrar no site da Romaria e nos ajudar com a nossa vaquinha. Esse é um desafio a você que está aí para nos ajudar. Jennifer, considerações finais. Eu quero agradecer imensamente o convite da PJ Nacional, esse lugar que é a nossa casa, que nos abraça. Obrigada imensamente pelo convite. Muito bom partilhar a vida com vocês, com todos os jovens, as jovens que nos ouvem. Victor, amei conhecer a sua história. Acho que esse encontro foi muito, muito gostoso. Edson, muito obrigada por tudo. Acho que esse momento vai ficar bem guardadinho aqui no coração e na memória. E como mensagem final, eu quero convidar todos e todas a participarem das discussões de políticas públicas. A PJ sempre foi protagonista dessas discussões e ela não pode deixar de ser. Então, que a gente possa cada vez mais se fortalecer nessa discussão, dar as mãos e se engajar na luta, né, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, que tenha aí a paz como a sua principal bandeira, mas que a gente tenha principalmente igualdade, para que todos nós possamos viver aí a vida plena que o próprio Jesus nos provoca durante toda a sua jornada, né? Ele sempre falava muito e hoje ainda nos provoca muito para que a gente busque essa tão sonhada igualdade e que a gente não deixe de acreditar, né? Não deixemos que roubem os sonhos e as esperanças das nossas juventudes. Um grande abraço e mais uma vez obrigada pela oportunidade em estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, né? Victor. Bom, também gostaria de agradecer
E aí eu lembro as palavras de Dom Pedro Casaldáliga, né? Trago um coração cheio de nomes. Falei alguns nomes durante as minhas falas, mas queria reafirmar só alguns que são nomes importantes para a caminhada pastoral, desde o princípio ou mais recentemente, né? Então, queria mandar um abraço, né, para as Irmãs da Glória, na figura de Irmã Sandra, Irmã Letícia, o capelão da Igreja das Fronteiras, Padre Fábio Potiguar, para Augusto, Giovanni e Johnny, que foi quem iniciaram a pastoral aqui na minha paróquia. Mando um abraço também para Camila, que é coordenadora do grupo de base, né, e nela sintam-se abraçados todos e todas jovens aqui da nossa arquidiocese. Mas agradecer também a Jennifer, obrigado, minha irmã, a sua vida também muito me inspirou, partilhar, né, descobrir e dialogar, enriquece muito a minha vida enquanto cidadão, a minha vida enquanto pastoral, né, como ser humano. Eu agradeço demais por essa oportunidade. Edson, querido Edson, a gente se conheceu, graças a Deus, eu agradeço muito por essa oportunidade, você é uma pessoa maravilhosa, e agradeço novamente por mais esse momento, essa manhã agradável. Enfim, agradecer a Pastoral da Juventude por nos salvar diariamente, e por nos dar sempre essa possibilidade de caminhar, né, passos firmes rumo à civilização do amor. Né? Então, agradecer a todos que estão nos ouvindo e também reforço as palavras de Jennifer, que a gente nunca perca, né, como horizonte na nossa perspectiva de caminho, esse engajamento e essa ação social, porque é importante, né? Se a gente quer realmente um mundo melhor, que comece por nós e através de nós. Nós, né, eu agradeço, né, agradecemos a vocês dois e também a você que está nos ouvindo, e a gente fica feliz, né, pelo sim. Em nenhum momento houve dificuldades, né, a gente combinou tudo direitinho, e a gente só tem a agradecer. E aí um desafio final é a PJ novamente se articular para vivenciar e protagonizar a 4ª Conferência Nacional que já está rolando por aí nas cidades. Victor já trouxe aí, então você que faz parte do grupo de base, procure aí as organizações públicas ou que façamos as nossas conferências livres, né, e que a gente possa, então, ressoar as vozes das juventudes. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo de PJ. Muito obrigado a cada pejoteira e pejoteira que estão nos escutando. Não deixe de compartilhar esse episódio com seu grupo nas suas redes sociais e também marcar @PJ Nacional e continuar aí, no caso, acompanhando nas principais plataformas e também pelo Instagram da PJ Nacional, para que você não perca os próximos episódios que estarão sendo disponibilizados agora, pós-Romaria. Não esqueça de visitar, acessar o nosso site e também o nosso Instagram. Então já mande aí para os seus amigos e amigas, colegas de trabalho, e vamos lá fazer essa grande ciranda. Um grande abraço a cada uma e a cada um que nos acompanharam com essa nossa conversa. Simbora, galera! É isso aí!